Sejam muito bem-vindos ao Ubercast. Eu sou a Mel Licei. Sou o Fábio Uberlândia. E hoje a gente está aqui com o Rock. Rock, conta um pouquinho aí sobre você pra gente. Salve, time, tudo bom com vocês? Obrigado, tá, pela receptividade, pelo convite. Né? Mais uma vez, estava ali outro dia no campeonato, bora pra cá. Ontem em BH, hoje no Rio de Janeiro. É isso aí. Bem, meu nome é Rock, né? Conhecido aí no meio dos colegas como Rock Bravo. Professor de Jiu-Jitsu, professor de Muay Thai, ex-atleta de MMA, ex-atleta de Muay Thai. E hoje vivendo aí outros parâmetros do esporte e falar um pouquinho sobre isso com vocês. É Rock Bravo porque você é bravo ou tem por outro... Não, porque eu apanhava muito. Sério? Nossa, eu nunca fui o atleta. Teve uma situação que, numa academia, que eles precisavam de um sparring para... Na primeira academia que eu participei, precisava de um sparring lá para um X número de atletas. E não tinha o peso correto, né? Acabaram de participar no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu e eu ainda na época em Minas Gerais tinha faixa amarela. Você já viu isso? Você pode ser faixa branca, não é isso? Isso. E você pode usar faixa amarela mesmo se você for adulto, para substituir a faixa. Você não é um azul, ou seja, não é aquele branco, é um branco encardido, um amarelo. E aí, na época, acredito eu, pela pujança física da época e por segurar a queda, então o camarada precisava fazer um treino mais pesado. Eu acredito que o meio lá não era favorável, precisava de corpo humano e eu fui selecionado para participar. Só que eu achei o máximo, assim, nossa, agora eu tô no meio dos caras, né? Vou quebrar eles, meu. Aí, deu uma cagada e deu uma sequência de queda, né? Eu achei que eu era o cara. Assinei minha sentença, meu irmão. Mas era o que? Era judô? Não, o treino era para o camarada suportar a queda e dar queda. Entendi. Né? Então precisava de alguém que segurasse força, precisava de força bruta e não técnico, né? Sim. O cara não se machucar, só que ninguém me avisou. Viu o cara forte? Ninguém me avisou, né? Na época. Faixa branca, o camarada só sabe fazer força, né? Então é força secundária mesmo. Então, você foi escolhido para ser o bravo. Eu adorei. Aí acabou que dei umas quedas no nosso queridíssimo, que na época era a faixa marrom. E aí fui marcado. Só que eu tinha uma áurea assim, tipo, o cara caía, eu ficava assim, tipo, se fosse hoje, eu ia falar assim, não levanta. Tipo isso, sabe? Tipo, não levanta. Só de olhar. Eu tava me achando que eu... Entendi. Então é bravo porque você suportou. Não, logo em seguida, meu irmão, quando tava treino normal, me esfolaram vivo. Kimono onde batia soltava a pele. Orelha, esparramando a orelha, eu passava o kimono com o braço, com tudo. Tipo assim, na verdade, eu fui grosso, né? Ninguém me falou que tinha um limite. Eu me entreguei de verdade. Entendi. Eu me machucaram, o cara, tipo assim, juntaram a tropinha lá e me deram uma sova. Só que eu achei o máximo. Na minha cabeça era assim... Isso é importante. Nossa Senhora. E outra coisa, esse treino, você só vai nesse treino se fosse convidado, não é? Você não vai assim no treino, é um treino convidado. No dia X lá da competição, eu tava lá de novo, tipo assim, ninguém me convidou, né? Aí todo mundo olhou assim, eu fui lá, entrei, troquei minha roupa, pum, e bora treinar todo esfolado, todo queimado, feliz da vida. Tipo assim, nossa, achei um lugar bacana, né? Fui convidado pra esse... Eu achei top. É aqui mesmo, é aqui mesmo. E aí o cara foi zoando comigo, falou assim, rapaz, você é brabo, hein? Aí falou, o Rock bravo aí. Mas era gozação, zoeira. Entendi. Era zoeira. Pô, não sabe fazer bosta nenhuma, sabe apanhar com estilo. Entendi. Eu acho que virou bravo porque ele voltou, né? Foi bravo. Você é bravo, brabo, aí só falava brabo, né? Porque o Balboa também já estava ocupando, né? Já tinha o Balboa e virou... O tema era brabo, né? Entendi. Beleza, aí passou uma temporadinha e aí um chegado meu me zoou. Eu dava muita moral pros caras. Eu tenho disso, se eu gosto de um grupo, irmão, enfim. Aí o cara, pô, velho, os caras ficam tirando onda com você, seu kimono aí, que seu kimono é Shiroi, não sei o quê. Os kimonos todo mundo era carésimo, né? Pô, você fica dando essas moral aí e tal. Aí eu comecei a olhar pro outro lado, os caras estavam tirando onda mesmo. Aí eu fiquei muito chateado, de verdade. Aí eu fui pro lado de maldade. Aí nesse período eu já participava do treino de competição mesmo. Sim. Só que aí não tinha pra mim esse negócio de se era graduado, se não era. Isso você ainda estava na faixa amarela? Aí nessa época eu já tava na azul já. Na azul.
Aí eu já era recente na Azul. Porque foi o seguinte, eu comecei, na verdade, a treinar luta livre. Na época eu falava que era submission, mas era luta livre. Sim. Aí eu conheci o jiu-jitsu em 2008. Essa era a minha pergunta, porque você veio de uma família ligada ao esporte, né? Foi pra luta livre, eu queria saber como é que você chegou no jiu-jitsu. Eu, devido aos problemas de adolescente, né? Meu pai me tirou do bairro onde eu morava. Eu não mexia com droga não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Importante Pelo amor de Deus, ressaltar. tá? Pelo amor de Deus. Mas, infelizmente, era uma região de comunidade e os meus amigos, sim. Entendi. E, na época, todos nós éramos crianças, né? Viramos adolescentes, só que algumas coisas erradas começou a ficar violento demais. E eu perdi alguns amigos por crime, infelizmente. E meu pai, vendo essa situação, me tirou da região, porque se os meus amigos estavam indo, Daqui a pouco é era aquela você. coisa, se você anda com porco, Sim. entendeu? Farelo come. Mesmo não fazendo. Né? Sim. E aí, meu pai me tirou dessa região, eu fui morar em Cidade Nova, perto do Palmares, em Minas Shopping. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais mesmo. Trabalhava numa pizzaria, foi minha primeira profissão. E aí tinha um projeto social que tinha o Submission. A grande verdade, anos depois, eu fui perceber, fui descobrir, na verdade, que o cara era faixa roxa de jiu-jitsu, mas tinha um pezinho na luta livre. Entendi. Aí eu treinei luta livre por muito tempo, muito wrestling e tal. Por isso, quando eu usei kimono em 2008, 8 anos depois, eu já tinha uma noção de luta em pé e de imobilização. Não era porque o cara, na época, era só forte, não. Mas eu não tinha noção, assim, de finalizações, essas coisas, não. Mas quando era sem kimono, aí, meu Você irmão, tirava onda. aí, se pegou, vai subir. Tipo, era assim. Então eu graduei muito rápido para amarela, por quê? Porque eu tinha noção básica de tudo, né, naquele período. E a faixa azul também veio rápido, mas aí depois demorou uma era para sair da azul. Quanto tempo você pegou a faixa azul? Na azul, acho que uns 5 ou 6 anos que eu fiquei. Não, mas pra você sair da branca pra azul? Não. Foi rapidinho? Em um ano já tinha trocado de faixa. Foi um período de um ano entre branca e azul. Entendi. Aí depois eu fiquei 5 anos, mais ou menos, foi isso. Aí você saiu da luta livre, foi pro jiu-jitsu? Não, aí que tá. Antes falava submission. Submission. Hoje eu entendo que o que o cara fez, ele é um amante da modalidade, tentou abrir algum negócio, na época dava moral para a garotada carente, adolescente, e aí abriu esse projeto. Para quê? Até para ele se testar como professor. Ele era roxa de jiu-jitsu, depois que eu fiquei sabendo. Mas como ele não tinha essa autorização, né? Ele fez uma coisa meio na surdina, e só que ele criou um corpo. Entendi. Criou um corpo, né? Hoje ele, graças a Deus, bem reconhecido no trabalho que ele faz em Belo Horizonte. Eu não posso citar nomes, infelizmente. Mas aí, enfim, então foi esse caminho que eu comecei. Aí você ficou chateado porque você viu que seus amigos lá estavam... Aí quando eu vi que os caras estavam tirando onda, eu falei, esses caras estão tirando onda. Você de boa vontade, né? Boa vontade. Eu achava maravilhoso sair de lá desfolado. Você tinha quantos anos? Tava com uns 20 e poucos anos ainda na época, né? Eu ficava maravilhado com aquilo. Teve um quadro também nesse meio caminho, antes de 2008, que foi quando eu comecei a investir com kimono, eu tinha uma separação, né? Já tive tipo assim, pra que eu tô nesse mundo? Uma depressão, vamos dizer assim. E a galera dessa academia, que na época era a Bet Cia, que eu comecei a treinar, o grande mestre Alberto, né, Roberto Ferreira, eu gostei muito de estar com eles. Eram pessoas do bem, sabe? O grupo de competição que era foda. O ego muito alto. Então, eles competiam entre eles, né? Hoje eu entendo o porquê disso. Mas na época eu era fã dos caras, queria estar no meio dos caras, mas não entendia a mentalidade. E aí quando eu percebi isso, aí eu comecei a treinar de maldade. O ambiente competitivo entrou. Entendi. Aí eu consegui, assim, por maldade, hoje confesso mesmo, infelizmente, machuquei um camarada lá no treino. Aí teve uma briguinha rala, colega, você tá bravo? Eu, bravo não, meu irmão. Meu nome é Rock Bravo. Aí eu coloquei a coroa de bravo. Aí tirei o brabo de zoeira e coloquei o bravo pra impor respeito na época. E funcionou. Daí em diante todo mundo me chama Rock Bravo o tempo todo, ou Bravo.
Porque, mas às vezes essa questão do ego não foi ruim para você. A situação foi ruim, mas foi o que te fez, né? Você persistir ali. Eu tava falando isso com um jiu-jiteiro, sabe? O jiu-jiteiro, um influencer do jiu-jitsu super famoso. Sabe por que ele continuou no jiu-jitsu? Porque tinha uns caras lá que queriam bater nele, ele não vou deixar não. Isso. Ele continuou no jiu-jitsu e virou faixa preta por ego. Não foi ruim para ele. A situação foi ruim, mas assim, se você olhar por uma ótica positiva, também não foi tão ruim. Mas acho foi a história que construiu você estar aqui, né? Mas acho que tudo na vida meio que você apanha e você fala, pô, eu quero melhorar, eu não quero mais, eu sou do boxe, eu comecei a melhorar no boxe porque eu apanhava no treino, então eu falei, cara, não quero mais apanhar, então eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir, o que eu posso fazer para me aprimorar, sei lá, na empresa, você fala, pô, cara, não quero mais, eu quero aumentar o faturamento, pô, mas você apanha primeiro, né, e para você poder ir evoluindo, eu acho que a vida é um pouco disso, né? A luta reflete muito bem isso, assim. Depois dessa situação, você continuou treinando com eles? Não, aí eu sempre... O que acontece? Era o time de competição e tinha o time, vamos dizer hoje, comercial, né? O time comercial e os faixas pretas mais velhos, poxa, foram os caras que transformou minha vida. Sabe aquele momento de resenha? Ô, Jó, aqui, por exemplo, eu saí uma vez com uma garota e eu postei a foto do motel assim lá. Todo me achando, não, eu tô com a boa azul daqui. Aí os caras foram assim, apaga essa porra. Você tá doido? Você não vai andar com nós desse jeito, não. Você tá achando que você é doido? Aí aqui só tem homem casado, rapaz. Tipo, só tem homem. Só que, tipo, minha cabeça de garoto. Aí os caras começaram a aplicar umas situações que eu comecei, tipo assim, poxa, eu queria tanto estar com esses caras. Então, eu achava normal. Pra garotada, pra quem é menino, é top. Nossa, eu tô com a bonitona aqui. Que olha, peguei. Os caras eram horrorosos. Só que eu não queria participar do grupo dos guri. Então, como é que eu ia ficar no meio de um grupo, né, tendo uma atitude de menino? Por isso que eles chegavam e me cobravam tanto, né? Pô, você não vai, apaga isso aí, você não vai ficar com nós, não. E acabou, o que eles fizeram? Eles me moldaram. Eu não tive apesar da minha família, meu pai ser karateca, por uma certa idade, sempre mexer com esporte, meus tios ser maratonista, mas a gente não teve aquela criação, a gente foi treinado para sobreviver, vamos dizer assim. Muita gente, infelizmente, não tem uma criação para ser um profissional X, para ganhar dinheiro, para enriquecer. A maioria não tem, né? Sobreviver. Tipo, trabalha, é verdade. Assim, honra o seu nome, aquela coisa. Então, fui treinado para isso, para sobreviver. Né? Meu pai tem 56 anos, eu tenho 40. Olha só. Caramba. Super novo. Muito novo, né? Muito novo. Sua mãe também é nova? Minha mãe pegou meu pai de... Como é que chama quando pega o novinho? Pegou meu pai para criar. Sua mãe é mais velha. Mais velha, 2 aninhos apenas. Sim. Então, o que essas pessoas fizeram comigo, esses que eram do horário comercial? Poxa, eles moldaram o caráter, visão ali, né? Sim. E a galera competitiva, eu criei um ranço. Então, eu ia para pegar. E essa galera ainda tá lá até hoje? Não. Estranhamente, no dia que eu fui pegar a faixa amarela, na época, tinha um faixa preta que era gay na época, todo mundo sabia que o cara era gay, todo mundo tratava bem, até porque ele batia pra caramba, mas batia muito. É mesmo? Ele era muito bom. Caramba. E aí ele chegou pra mim e falou assim, ô Rock, não importa quanto tempo que você vai ficar aqui, e não importa a outra equipe que você vai, mas se torna faixa preta, se torna faixa preta. E você vai ser um bom professor, vai ser, enfim. Legal. E o cara meio que deu aquela situação ali pra mim, né? E aí, poxa, eu peguei aquilo pra mim e olhei pros caras e falei assim, não que o time não me merecesse, mas eu falei assim, eu não tô cabendo aqui porque eles são competitivos e eu levei pro coração e eu não faço parte do time. Sim. Né? A gente tem que ter uma união. Então eu tava meio que estragando aquele ambiente. Eu tava estragando, porque eu ia para pegar, enfim. Teve uma época que eu fui bolsista de lá também, enfim. Então eu não tava merecendo estar no ambiente. E o ambiente estava me fazendo mal também. Sim. Aí eu fui fazer Muay Thai e surgiu umas oportunidades de lutar, que a gente chamava rinha de galo. O que é o rinha de galo? É lutas dentro da academia.
Aí o mestre da época fez uma luta lá na academia, chamou um grupo lá, tal, eu lutei, e depois ele foi e me deu R$300. Na época o salário era dos 179. Então você ganhou um dinheirão. Por R$300, eu falei, o que é isso? Eu falei, você vai lutar de graça? Eu falei... Virei profissional. Mas quando tem esse campeonato? Eu falei, todo final de semana tem. Eu tô aqui. Eu falei, é mesmo? Eu fiz as contas, eu ganhava um salário mínimo, trabalhando em pizzaria. De noite, não gostava do que eu fazia. Não gostava. Você fazia pizza? Fazia pizza. Trabalhei em umas pizzarias muito bacanas em Belo Horizonte. E sabe até hoje fazer pizza? Faço, mano, gosto. Faço umas pizzazinhas lá. Aí, dentro do ramo da minha família, meu irmão, que foi treinado por mim, hoje ele tem a pizzaria dele, né? Que legal. Então, enfim, aí, quando precisa, vou lá, trabalho de pizzaiolo pra ele, motoca, qualquer coisa. E aí, eu precisei sair desse meio, fui pra outra equipe, o camarada me pagou, eu falei assim... Quando é que dá pra fazer lutar assim de novo? Eu falei assim, todo final de semana tem. Se você quiser, tem um evento assim, tem que bater tanto de peso. Eu vou, hein? Cheguei lá, apanhei igual uma malavéia. Ixi. Dinheiro na conta, na época foi R$500. Nossa, eu falei, meu irmão... Tô rico. Tô feito. Vou viver disso. Vou viver pra apanhar. Vou viver disso. Mas eu lutava, ganhava, perdia. Nunca fui o atleta, mas a gente tinha umas como é que posso dizer assim? Tinha umas colocações boas. Já lutei com uns camaradas muito bons, ranqueados da época. Pra você ter ideia, lutei no mesmo evento, o Sparta BH, que lutou o Borrachinha. Porra, que legal. Entendeu? E nesse dia, graças a Deus, saiu com vitória. Que legal. Mas não pegou borrachinha, né? Meu, graças a Deus, o bicho é muito grande. O bicho era lá, até hoje. O irmão dele também é grande, né? E aí, foi indo. Eu falei assim, eu virei assim, cara. Aí eu entendi o mercado, foi uma visão. O que aconteceu? Peguei a graduação, era muito novo, mas eu vi que os caras top, eles tinham outras profissões. Quando chegava no momento de espanco, de tortura, que doía, que ia se lesionar, eles não tinham coração. Mas a graduação que você diz, faixa preta? Quando é luta de MMA ou Muay Thai, não existe graduação. Ah, tá, entendi. E muitas das vezes o camarada ele é bom, acontece até nos dias de hoje, quando você faz o esporte, o jiu-jitsu, é uma coisa. Sim. Mas aplicar o jiu-jitsu no MMA é uma outra situação. Que é algo até que o Damian é muito conhecido por ter conseguido fazer essa transição, né? Então, e a escola que eu treinei antes, eles lutavam, tinha taparia. Tinha essa parte ainda, né? Então, saía, por exemplo, o camarada de luva, o outro um podia bater, o outro tinha que botar pro chão e finalizar. Tinha isso. Hoje em dia é muito raro de ver uma escola que tenha esse tipo de treinamento, né? Então, quando chegou nessa época, por mais que os caras eram graduados, quando eu falo graduado assim, marrom, preta ou roxa, sim, eles não tinham o time de briga. E também o camarada tava ali, eu sinto que a maioria, por mais que o cara ganhe uma luta ou outra, ou tenha uma vantagem de aparência, ou status de academia, o camarada tá ali mais por um status, por um ego, e tem nego que tá ali para pagar o aluguel. Sim. E no meu caso era para pagar aluguel, para fazer compra. E tinha um bônus, né, de 500, ganhava 500, que já era grande, mas 500, se ganhasse, meu irmão, você vai me quebrar todo. Mas eu vou ganhar essa luta. E aí começou algumas lutas a acontecer assim, e aí as coisas foram crescendo. Parte ruim, muitas dessas lutas não foi pro Sherdog. Aí teve luta de K1, enfim, mas ganhava grana, isso que era o que importava para mim. Sim. E era MMA. MMA e K1. E K1. E K1 que é um, sim, é um kickbox, né? Aí os caras falavam... Aí o Potão, né? O Potão falava, tinha vez que era Muay Thai e K1. O Muay Thai não era tão forte em Belo Horizonte igual é hoje. K1 é tão forte que chamava de K1 o esporte, né? Ele é campeão de K1, né? K1. Existe essa denominação, assim, que é um kickbox. E aí começou a partir, você treinava Muay Thai pra lutar K1. O Muay Thai da época não era o Muay Thai de hoje. Era um Muay Thai com ramificação no Taekwondo, ramificação no Kung Fu. Não era o que é hoje em Belo Horizonte. Hoje em Belo Horizonte realmente é Muay Thai, eventos muito top, enfim. WGP. Enfim, tem muitos eventos bons, né? Então o WBC, que igual eu te falei, que eu consegui trabalhar para a WBC em Belo Horizonte. Então tem hoje sim existe um Muay Thai de verdade lá.
Só que aí nesse meio período, observando esses atletas que eram muito bons e que não viviam da luta, e eu falei assim, poxa, isso aqui me sustenta, hein? Aí eu fiquei fazendo a conta, poxa, eu trabalho tantas horas por dia. Na pizzaria? Na pizzaria. Dobra 12 horas praticamente. Vim pra cá, treino. Se eu ficar aqui só 8 horas por dia, eu faço tantos treinos, eu vou lutar uma vez a cada 2 meses, eu vou ganhar mais que se eu lutar uma vez a cada 2 meses, eu vou ganhar mais do que se eu trabalhasse na pizzaria. Todo dia. Todo dia. Aí eu conversei com o mestre da época, o mestre Cícero, né, que era do Muay Thai. Ele me cedeu uma bolsa, a gente fez um trato, eu tinha muito tatame, dei pra ele o tatame, pra não ficar tão de graça. Sim. Ele foi me agenciando na época, K1 e tal, então sempre rolava umas lutinhas, algumas vezes tinha grana, outras vezes não. Você lutava qual categoria? 70. Mas isso Já pesei 70 na minha vida. Faixa azul de jiu-jitsu? Nessa época, faixa azul de jiu-jitsu. Aí depois que essa foi a sua parte no MMA, né? MMA K1, isso. Mas você continuava treinando jiu-jitsu lá? Sempre, treinava tudo. Entendi. Treinava tudo. Então você pegou a faixa preta lá? Não. Aí aconteceu que eu percebi que existe um mercado, eu percebi um mercado através por que os caras bons que tinha campeão brasileiro. Aí eu me questionei o seguinte, por que os camaradas que eram campeão brasileiro, campeão mundial, os camaradas top, de família boa, pessoal com condição, não conseguia se destacar financeiramente dentro do combate? A primeira impressão que eu tive é que os caras não tinham coração mesmo. O cara vai se arrebentar ali, se lesionar? Tinha outra profissão dele ali que se bancava, né? E também, por mais que eles queriam também, eles não conseguiam vender a própria imagem. Se vender. Na época era o Orkut, tava fazendo essa transição pro Facebook, já tô falando minha idade mesmo, tá ficando velho. Né? E aí eu comecei a trabalhar, fazia estampa de camisa, eu fazia camisa, tirava uma foto minha, estilizava ela, fazia estampa de camisa. Aí, por exemplo, se o meu custo fosse R$1.000 de preparação para aquela luta, eu chegava pro Zé da padaria e vendia um pedaço da camisa lá por 150, 200. Pro outro por 300, enfim. Aí eu estampava todo o curso que eu tinha, eu começava a estampar, eu mesmo. Eu procurei os lugares que tinha as melhores estampas, as melhores bermudas, eu mandava fazer, enfim. E começava a fazer marketing para os meus patrocinadores. Ou seja, você fez a captação de patrocínio. Aí você começou a... Foi muito natural, foi muito natural. E aí as coisas começaram a virar. Então, tipo assim, quando eu não ganhava dinheiro... Engraçado, os eventos que eu não recebia eram os eventos que eu melhor recebia porque eu conseguia apoio. Sim. Aí eu tinha tempo para correr atrás dos apoios. Ingresso também, né? Isso, tinha ingresso, então sempre era bom, sempre dava. E aí eu comecei a viver do esporte antes disso. Aí eu conheci Dona Cátia Brava. Cátia Brava. Eu também trabalhava em pizzaria no mesmo tempo. E aí, quando eu conheci a Catiana, eu era faixa azul ainda, tava indo pra roxa, peguei a faixa roxa logo em seguida. Inclusive foi com a presença do Murilo Bustamante lá em Belo Horizonte, na época que ele foi fazer um seminário. Que é o atual. Pegou desde novinho, pegou quando eu era novo. Pegou na planta. Na planta, né? E aí, o Murilo foi lá, fez a graduação da galera, enfim, peguei a roxa com ele, com a presença dele, né? Que a gente é ramificado pela Brasília Top Team. E aí, eu comecei a enxergar verdadeiramente que dava para viver daquilo. E eu recebi uma proposta de só treinar e receber salário. Que maneiro. E aí eu falei, maneiro? Aí eu recebi essa proposta, aí eu falei assim, cara, isso que eu quero. Aí eu fui e virei pra Catiana. Eu falei assim, Catiana, eu preciso ir pra trabalhar disso, não quero trabalhar mais, preciso que você me mande embora, que ela era minha gerente na época. Na pizzaria? Na pizzaria. E aí que era pra sair, né? Encontrar uma forma de sair que eu queria viver disso. Ela foi e me deu um conselho lá na época que eu acho que foi um salto também. Que fez diferença na minha vida até hoje. Eu virei pra ela que eu tinha uma oportunidade, ela falou, vai dar errado. Vai dar merda. Olha, mas vai fazer. Sabe por quê? Você vai virar aquele gordão sentado no sofá e vai ver com a cara lá e vai falar assim, esse cara eu era melhor que ele. Era melhor que ele. Tipo, vai lá, mesmo que der merda, vai.
Porque se tiver um camarada que você conhece que der certo e você desistir no meio do caminho, você vai virar um gordão aí e vai ficar reclamando. Tem esse ponto mesmo. E eu fui. Tenta, né? Fui lá. Tenta. 3 meses depois deu merda. 3 meses. O que houve? O camarada, ele era um camarada que envolvido em um monte de coisa errada. Ele enganou o professor da época, botou dívida, enfim, foi um estelionatário. O cara fudeu com meio mundo do time. Foi o cara responsável por dissolver a equipe, né? E ele falou que ia pagar salário para o... Ele pagou até salário bem, ele trouxe atletas da Bahia para treinar lá, ele formou um time chamado Fábrica de Campeões na época, estrutura top. Foi a segunda escola de MMA profissional de Belo Horizonte. A primeira e a melhor até hoje, no meu modo de ver, assim, entre aspas, é a Full House. Hoje tem a escola do Johnny, né? Que eu não lembro o nome exato, mas ele tem até atleta no UFC também. Ele era o ex-marido da Norma, no caso. Da Norma do Mundo, né? Ah, sim. Onde ele tem alguns atletas que era comum da minha época e também estão no UFC, enfim. E aí, esse camarada estragou tudo. Porém, no meio eu entendi a jogada. Falei, caraca, deu ruim, mas conheci algumas pessoas, aí eu tive a oportunidade de dar aula. O Betinho já ficou mais, que é meu mestre atual, desde sempre, no caso, desde da Azul, da metade da Azul para diante. Movimento gera movimento, né? Aí eu comecei a conhecer pessoas, ele me deu alguns conselhos. Cara, Rock, para. Você não é atleta. Eu falei, não, eu vou ser campeão mundial. Eu falei, não, você não vai. É mesmo? Não vai, cara. O cara falou isso pra você? Não vai, não segura. E como é que foi ouvir isso aí? Não, foi ruim. Mas você ficou com raiva dele? Não, porque foi ruim, mas o Betinho e essas pessoas mais velhas, eu tenho um grande respeito. Eu acredito o seguinte, se a pessoa é mais velha e está num patamar, ele já ganha de você pelo tempo. O que acontece? O camarada, uma pessoa mais velha, que está na profissão, por exemplo, um professor faixa preta. Por mais que você é faixa preta hoje, esse professor que está ali no mercado há 30, 40 anos, por mais que você ache que o formato dele não funciona tão bem, mas ele está até hoje. Você está começando a sua caminhada hoje. Tá certo que a gente tem que se atualizar, melhorar o formato da academia, mas você entende que aquele camarada já errou muito nesse tempo e ele já sabe que você vai errar. E é imprescindível, você vai errar até ficar bom. Sim. É muito erro e acerto. Sim. Então o que o Betinho falou? Você não vai, você não é atleta, você é velho, você está lutando na categoria errada, você luta muito leve, sua raça é de gente pesado, tipo, ele falava raça. Mas é por causa do biotipo, por mais você cortava muito peso? Cortava 16 quilos. Mas para a situação, não era uma situação profissional com estrutura. Eu estava me matando com o tempo. Sim. Cortava passando fome. Né? Estava desidratando, com ponto de ter pegar uma doença, alguma coisa. Então ele me mostrou o caminho. Cara, mas você tem uma coisa muito boa. Você fala bem, o pessoal gosta de você. Você vai ser um bom professor. Começa a trabalhar didática, oratória. Aí ele começou a me dar esse estoque. Oratória. E me dava algumas oportunidades e ele foi e me ofereceu uma vaga para me puxar treino para ele, me ofereceu uma grana. Aí eu na faixa roxa. Aí eu fui dar aula na escola chamada Uma Fight, Kátia. Uma Fight. Então foi assim que você começou a virar professor. Isso, aí eu comecei a puxar treino no lugar dele. Mas como foi desistir do seu sonho, assim? Não foi tão simples. Mas não é um sonho. Entenda o seguinte, eu entendi que existia um mercado. Ele foi pelo salário. Não, mas eu digo para ser atleta profissional. Não. Na verdade, meu caso foi o seguinte, eu já estava vivendo profissional porque eu recebi. A diferença de um atleta amador para um atleta profissional é que você recebe. O título pouco importa, a grande verdade é essa. Infelizmente, a grande verdade é essa. Ninguém está nem aí com o seu título mundial. O que importa é quanto você leva para casa de grana, quanto você paga suas contas. Isso que importa. O seu título, se você ganha um campeonato mundial e você tem que fazer vaquinha para voltar para casa, você não teve sucesso na sua caminhada. A verdade é essa. Foi uma coisa que quando a gente entrevistou o Wilson, ele falou, né? Ele falou, fui campeão mundial e tinha $500 no bolso. Então, eu percebi, poxa, ser campeão mundial é legal, cara. É foda. É o ápice da parada, eu concordo com isso. Não era importante para mim, porque eu sabia que eu não tinha tempo e treinamento para isso. E os caras da minha categoria, que são foda, estavam num outro patamar. É fato.
Eu não teria como chegar perto pelo tempo de treino. Sim. E nem se eu tivesse a oportunidade de ir um campeonato brasileiro na época, não ia passar nem nas peneiras. Mas na minha condição real, eu precisava de grana, pagar as contas. Sim. E esse mercado ainda não, na época ainda não se pagava conta com luta. Eu não queria trabalhar em pizzaria, eu não queria mexer com um restaurante. Você sabia o que você não queria. Eu sabia o que eu não queria, só que eu encontrei os meios dentro do esporte. Aí a moeda virou. Só que eu sabia que eu tinha que ser aluno por um período, ser atleta, que é o que eu queria, se tornar monitor, estagiário e professor. Só que aí, o que eu fiz? Fui aluno, atleta. Aí depois regredi, virei estagiário e depois virei professor. Sim. Nesse meio caminho, eu já estava com a Catiana, eu já tinha abrido uma academia em 2016 e as coisas... Só de jiu-jitsu, era de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Só que aí que rola nesse meio caminho? Você abriu, você já era... Eu vi que você pegou a faixa preta e poucos dias depois você abriu a academia. Isso, por que acontece? Imagina, eu queria ter o aval do mercado ego. Sou preto, eu posso. Não é assim que funciona, mas eu já dava aula em uns lugares, mas com o nome do meu mestre. Desde faixa roxa já dava Desde faixa roxa, mas com o aval dele, que é o correto, né? O correto, você não pode, você é colorida, você não pode, você não responde por nada. Sim. Né? Você não responde. Sim. Eu acho que tem muito faixa azul, até a história mostra isso, com o saudoso Hélio Gracie, e muito faixa roxa que são melhores que muito faixa preta, que são um cara foda tecnicamente, mas não sabe entender nem de pessoas, não consegue trabalhar linguagem para passar um conhecimento para alguém. Quando a pessoa já trabalha e treina para isso, a didática fica muito mais fácil. Então eu comecei a treinar esse caminho que eu entendi o mercado, porque pensa só, se eu ganho X para lutar, eu tenho que treinar tantas horas, lutar, o valor máximo que eu vou receber é esse, né? Agora, se eu tenho uma escola de luta e eu tenho tantos mensalistas, poxa, isso vai dar tanto. Se eu estou num mapa de um bairro, onde esse bairro é um bairro dormitório, o que é um bairro dormitório? Onde tem casas, as pessoas dormem ali, enfim... E eu faço um estimativo de populacional e eu coloco a meu centro de treinamento. Poxa, é estatística, é batata. Naquela época você já tinha essa visão. Batata. Ou seja, o salário vai ser muito melhor do que o salário de pizzaiolo. Sim. No começo não foi, mas depois as coisas foram virando. Só que lá atrás, quando eu abri em 2016... eu abri por amor, com aquela coisa, porque eu tinha a visão ainda da época do cara que vai lá na academia, que troca resenha. Só que quando eu comecei a virar professor, eu entendi que não sabia, na verdade, que o professor trata de pessoas também. Por isso que fala que o professor é psicólogo, não sei o quê. E eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado. Os problemas das pessoas. Porque né? o problema das pessoas estava em conflito com aqueles problemas que eu tinha. Lembra, antes da gente estar aqui falando, eu não fazia vídeo para o YouTube para mim mesmo, para me tratar? Sim. Então, quando as pessoas começavam com alguns problemas, eu sentia na pele aquilo. Sim. E eu comecei a não querer dar aula mais. É mesmo? Nesse nível, assim? Porque eu tava sofrendo com o problema dos outros. Eu sou uma pessoa sanguínea, cara. Se eu colo com você, meu irmão, é 10-10. Até o problema resolver. Nós vira madrugada ralando. Sim. Não tem problema. Se você estava absorvendo aqueles problemas dos alunos. Assim, eu não consigo me livrar disso. Aí, eu queria parar de dar aula. Chegou uma situação que meu irmão me mandou um vídeo, coisa evangélica, alguns alunos ali, tipo, percebeu que eu ia abandonar o barco, que eu ia fechar, e o pessoal começou a falar, professor, não fecha não. Aí meu irmão também fez uma palavra comigo lá, que é mais ou menos assim, o cara, que era no vídeo, o camarada dele ia largar o ministério dele, o pastor. O vídeo era assim, ele estava entregando que ia largar o ministério dele. E aí, ele liga pro bispo, fala que vai entregar, e o telefone toca, ele não atende o telefone. E aí ele vai e entrega. Ele vai e entrega a parte dele lá, né? Aí acaba, o que ele faz?
volta um REC, tipo, volta atrás. Ele atende o telefone e alguém fala pra ele assim, ó, que eu me importo com você, tá? Se você estiver passando uma dificuldade, fica sabendo que você é um espelho, você tem que... Sim. Você tem que continuar. Mas eu me importo, e é difícil estar na sua posição. Aquilo naquele dia foi um tapa na minha cara, porque eu percebi, poxa, se eu quero ser professor, eu tenho que ser rock bravo todo dia. Não tem esse negócio que eu sou professor e quando eu sair daqui eu sou uma pessoa comum. Não, meu irmão. Eu sou faixa preta. Eu vou querer isso pra minha vida. Eu quis tanto estar nesse momento, agora eu vou afrouxar. Eu mesmo falando comigo. Em vídeo, tá? No vídeo, você gravou um vídeo? Tenho muito disso. Eu gravo vídeo pra mim mesmo. É mesmo? Demais. Publica? Não. É tipo a terapia tipo dele mesmo. Caramba, que então, diferente. E você assiste? Foi um tratamento que eu comecei a fazer muitos anos atrás, por causa de um problema de trabalho, e eu tinha uma certa dificuldade de falar com pessoas, e principalmente falar o que eu sentia. Por causa de coisas de infância, formas de que eu fui criado, então reprimir o sentimento, saca? O homem tem que ser forte, o homem não chora, Sim. vai e faz, enfim. E aí, esse jeito de fazer vídeo pra mim mesmo, eu comecei a tratar os meus sentimentos. E eu assumi pra mim, cara, você queria viver assim? Foi tanto tempo pra chegar até aqui, você vai... Seu viadinho da puta. Você vai... Por isso que não pode publicar. Eu falava assim, você vai sim. Aí, quem que você é, porra? Aí é um personagem que não é mais personagem. Meu nome hoje é Rock Bravo. Sim. Rock Pereira morreu. Eu faço isso com espelho. Eu dou 2 tapas na cara, mas assim, ó, é isso que você quer? O Rock Bravo assumiu o papel do Rock Pereira. Foi o seu maior problema que você teve ali na academia? O maior desafio? Meu maior desafio como professor foi conseguir separar o meu sentimento com o sentimento do outro. E como é que você conseguiu fazer isso? Então, quando eu assumi ser professor, eu assumi também que eu sou comum, que eu ia errar no meio do caminho. Sim. Né, que eu não ia ser perfeito. E eu não quis mais ser o personagem. Eu sou um ser humano, que eu tenho uma habilidade que você ainda não tem, mas que você vai ter e possivelmente vai ser melhor que eu. Porque a minha missão é te tornar melhor do que eu nessa caminhada. Sim. E aí que é o professor de jiu-jitsu, ele cumpriu o propósito, né? Minha ideia era igual isso. o pai também, né? Pô, o objetivo é que seu filho seja melhor que você. O objetivo é fazer o outro se tornar melhor. Aí eu percebi o que a psicóloga fez naquela época. Ela estava falando para mim, falar dos meus sentimentos. E quando as pessoas vinham e falavam dos sentimentos dela, dos problemas delas, eu já tinha vivido aquilo. Então eu tinha autoridade para falar e dar conselho. E as pessoas começaram a se tornar melhor dentro da coisa. E aquele ambiente não é um ambiente de competição, é um dojo, lugar de luz. Sim. Um lugar de luz, não era uma academia, era um dojo. É um lugar que tinha um perfil de pessoas melhor. Sim. E a coisa foi crescendo. Só que tomou uma proporção que eu não conseguia mais ter aluno ali dentro, o lugar ficou pequeno. Nos tomaram o tatame na época, que era emprestado. Caraca. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Caraca. Pediram de volta o tatame? Eu tinha um tatame emprestado. Aí o que eu vou fazer? Aí eu falei assim, uma coisa, vou fazer um campeonato. Faço um campeonato, chamo 50 amigos, 25 amigos. Que é o evento, é o Desafio Bravos? Qual é o nome? Desafio Bravos. Era um desafio fazer um evento. Fazer um campeonato, comprar 50 plaquinhas de tatame ali, vamos ver o que dá. É tipo um GP? Uma copinha. Bota todo mundo, 3 arinhas de luta, chama a chave ali. Mas qual que era o meu diferencial? Nenhum. Quem é que vai se inscrever no meu campeonato? Ninguém. Não vai bater a meta. Meu sentimento era comprar 50 placas de tatame, porque é o espaço que a gente precisava. Resultado. Acordei um belo dia. É feio, né? Mas eu estava lá, tirando o número 2. Na verdade, tirando o número 2, eu tirei uma gavetinha assim que tinha do lado, coloquei na perna, aí eu escrevi assim, eu vou fazer um campeonato foda. E o meu nome vai entrar pra história. Eu vou ser reconhecido como o Rock Bravo, o cara que fez os eventos de cinturão em Belo Horizonte. Eu fiquei assim. Não tinha cinturão no jiu-jitsu ainda, né? É verdade. O cinturão é uma situação diferente, né? Mas era mais troféu, né? Não, o cinturão é uma situação diferente de premiação. Só que eu escrevi cinturão. Aí eu pensei, como é que faz cinturão? Aí eu comecei a pesquisar cinturão.
eu e a Dona Maria criamos. Já tinha saído do banheiro já. Saiu de lá. Mas foi um cagaço isso mesmo, foi um cagaço essa ideia. Literalmente. E aí eu falei pra ela, e essa mulher, graças a Deus, ela não me freia. Ela falou assim, vamos fazer. Vai dar certo. E aquele ânimo, aquela energia, a gente foi lá pra fazer o evento. E tem que ser meio maluco às vezes, né? Criamos o cinturão, empreendedor. Desenhei o cinturão, que graças a Deus eu aprendi isso assim sozinho. Criei um projetinho, corri atrás, costureira. O nosso primeiro cinturão foi feito até, tampava com parafuso normal de depósito. Mas o layout ficou muito legal. E o nome Desafio Bravos, porque o nosso desafio era permanecer as portas abertas e comprar um tatame. É um desafio para nós ali. Entendi. E aí a galera começou tal. Só que, você já ouviu falar em forma de lançamento? Sim, Olha que doideira. Eu, sem saber, aí eu apliquei uma forma de lançamento. Não existia o cinturão. Eu vendi o cinturão sem existir o cinturão. Chamei alguns amigos, coloquei 3 meses pra frente pro evento acontecer. E fui falando do evento, tipo, dando prazo, daqui a 90 dias. Peguei foto dos colegas e comecei a criar cartaz, só que ninguém pagou nada, só foi soltando. E aí já tinha o Instagram, tem aquela coisa, e foi, vai ser essa luta, eu quero participar do seu evento, faz a foto do meu aluno aí. Aí eu ia lá e fui fazendo. Quando eu percebi, já tinha um volume legal de gente inscrita na luta casada. Fugiu do controle que eu poderia fazer sozinho. Aí eu chamei quem? A Simone da Gênesis, da Gênesis Esporte, que ela trabalha, e eu chamei ela para ajudar a gente, para fazer esse evento. Porque eu não queria queimar o filme, né? Tudo que eu via de errado, que eu não gostava para os meus alunos, eu não quis aplicar no meu. Aí a Simone gerenciou a gente, criamos o Desafio Bravos, fizemos cinturões da época, lutas casadas, também as categorias. Aí eu descobri como ganhava dinheiro. Aí eu falei, nunca mais eu vou trabalhar em pizzaria. Nunca mais. É uma virada de chave, né? Nunca mais. Aí encontrei a fonte e comecei a trabalhar com aquilo. É isso. Aí eu fiz, em 2018, 4 eventos. 2019 a gente iria fazer em março, só que veio pandemia. 2020 e 2021 fizemos evento, chancelado pelo Bop Games, pela prefeitura, colocamos pela prefeitura de Belo Horizonte, colocamos um protocolo sanitário que foi aprovado. Fomos o único evento a fazer legalmente evento de competitivo em Belo Horizonte em meio à pandemia. E a pandemia foi uma situação que vocês passaram, a gente estava conversando, que foi bem desafiadora para vocês, né? Aquela situação que eu tinha comentado foi o seguinte. Eu fui fazer o evento no dia 30 de março de 2019 e a pandemia foi instalada no dia 11 de março. Olha isso. Tudo certo já. E eu tinha um compromisso de R$37 mil já de compra de material, ferro que eu tinha comprado, couro, medalha, enfim. E muita gente já tinha colocado grana. A forma de lançamento é meio que isso, você anuncia antes, você mesmo sem ter. O semente, né? E aí vai colocando. E a pessoa pagou antecipado, porque eu abria lote. Inscrição, né? E como você não tem um caixa, o primeiro evento eu fiz com menos R$4 mil. E a forma de lançamento fala assim, você tem até o produto. Você não tem nenhum produto ainda, né? Aí você já anuncia. Aí eu fui, Aí acaba que eu coloquei isso, só que eu fiquei com a dívida de 37 mil pontos. Sim. O que eu fiz? Só que eu percebi no meio do caminho que ia dar merda, eu joguei o resto das inscrições tudo pro Simpla. Porque o Simpla não te paga, não te dá o dinheiro. Se você faz inscrição por lá, o dinheiro fica retido, só depois do evento que libera. Sim. Então eu meio que pesquisei, eu percebi, eu fiquei com medo de que ia ter, se ia fechar, se não ia, o evento dia 30, eu senti no mercado, assim, faltava um mês. Aí eu joguei lá, o dinheiro de quem pagou tudo ficou retido. Então eu tinha uma dívida no mercado, tinha um dinheiro retido, que me salvou depois, e eu falei que ia pagar. Eu fiz live, galera, parou, tem um dinheiro assim, por lei, a gente pode segurar para vocês até 3 meses, mas devido à situação, se você confiar em mim e me der um prazo, eu vou ter que trabalhar, tirar da minha própria renda, não tenho esse dinheiro, mas eu vou arcar com compromisso. Caraca. E aí eu fui pagando um por um. Mas teve o evento? Não. Foi pandemia. Teve a pandemia, eu tive que parar. Não teve o evento. Eu tive menos 37 mil conto. Mas você teve que arcar com isso? Todos os valores.
Mas com os fornecedores, né? Fornecedores e atletas que atletas tinham. também? Até porque é o seguinte, o camarada que se inscreveu, o cara fica afoito às vezes, eu preciso do dinheiro para botar uma coisa, e devido ao desespero que estava na situação, o que eu fiz? Eu tive que, para limpar, ou para não queimar, melhor assim dizer, eu coloquei a grana pro cara. Eu falei, vou devolver, se me dá esse prazo. Do bolso dele. Entendi. Aí eu fui ralar de motoca, vendi coisa minha. Ralei de motoca. Graças a Deus existia esse negócio de Uber. Eu ralei pra caramba, meu irmão. E praticamente 2/3 da minha renda era para restituir valores, até que consegui pagar tudo. Pensou em largar o ramo de campeonato, evento? Assim, tipo, Bem, existia um plano legal que é o seguinte: tudo no mundo nada se cria, tudo se copia. Eu tirei a minha inspiração pelo evento NAGA, que é americano, né? A minha inspiração saiu de lá. Então eu sabia que iriam existir outros eventos que iriam se inspirar e iam acontecer do mesmo jeito. E eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu não sei em que momento onde eu fui, eu ouvi que você deve criar a necessidade no mercado também. Isso. Então, o nosso mercado, por exemplo, a Copa Chuck, que era o melhor evento que existia na época, batia a média de 450 atletas. O nosso primeiro evento bateu 780 atletas. O nosso segundo evento bateu 1.200 e poucos atletas. O segundo, entendeu? Então, por quê? Por causa do prestígio, do marketing, eu mais uma vez voltei no passado. É aqui que a maioria erra. E eu tenho tempo, e eu sei. Sabe o que a pessoa fazia? Ô, Rock, quem é que faz os cartazes para você? Eu falei, eu tenho um garoto que faz. Mentira, eu que fazia. Ô, Rock, quem é que fez essa automação para você? Cara, vou te passar o contato. Nunca passava. Era eu que tinha feito a automação no WhatsApp. Eu que fazia, aprendia como fazia site. Aprendi tudo sozinho. Fui horas e horas, quantas horas passava de madrugada pesquisando e achava no YouTube, tem tudo. Eu acredito até que eles vão tirar de tanta informação boa que tem. Não, mas não tira não, porque as pessoas não correm atrás de querer... Talvez é porque é fragmentado. Isso que eu ia falar. Dizem que a diferença do YouTube e do que você compra dos cursos de Hotmart é essa. O YouTube é solto, você tem que pesquisar. Fragmentado. Os cursos você tá ali na mão. Aí, mesmo assim, os cursos ainda, muitas das vezes, não são diretos, né? Infelizmente. Aí acaba que eu entendi, eu tinha ferramenta e tempo. Qual que era a conta, de novo? Meu salário comum, vamos dizer, meu salário comum é 2.000. Se em 3 meses eu ganhar 8, eu tive sucesso. Se eu ganhar 6, eu fiquei no 0 a 0. Não valeu a pena. Meu irmão, eu não vou entrar para... Eu viro a madrugada, meu irmão. Abrir o campeonato é 3 meses, 24 horas de WhatsApp. Aqui tá até inchado e preto, tô nem aí. Atendo todo mundo, falo com todo mundo. Se for faixa branca, se for criança, se for o pai, falo com todo mundo. Criei a automação do WhatsApp, uns bots, antes de ter essas automação, tudo de internet. Tudo de internet. E aí as coisas foi virando. E seu conhecimento também cada vez aumentando, né, nessa? Por mexer, com fazer live e tal. Aí, por exemplo, comecei a fazer a transmissão. Aí veio a pandemia, que essa coisa de transmissão pegou mais. Chamei os camaradas para fazer podcast, conversar, falar sobre a vida deles, não falar sobre a luta. Não, igual meio que esse papo, a gente tá com coisa de luta, mas tá falando sobre a história da vida e não do combate. Então, puxando mais para esse lado, um lado mais humano. E aí a coisa foi virando. Eu, graças a Deus, fui abraçado pela comunidade do Jiu-Jitsu Mineiro. E hoje em dia, criei a situação ali da necessidade do material. Tem até uma frase muito boa, que as pessoas não sabem o que elas querem até que você apresente para elas, né? As pessoas não sabem. Aí, não é que as pessoas iam copiar, era fatal que iria existir a necessidade. Você criou uma demanda, né? Aí, um copiou, não ficou legal, o outro copiou, não ficou legal, tentaram fazer, ficou caro. Quanto que é, Rock? É X. Mas você tem 3 oportunidades aqui, X, X e X, o que você quer? Aí eu também dou um suporte pro cara, para na hora que ele vai fazer o campeonato dele. Eu faço a mídia. Aí, quem foi abraçando, a gente entregou pro Pernambuco um dia desse, um lote de cinturão. Top demais. Aí veio o Cristiano, veio o Caloquinha, que abraçaram também. Poxa, como é que eu não vou contribuir com mídia para um evento igual o BJJ Storm?
O Caloquinha, por exemplo, foi um camarada que teve a oportunidade de ser trocado, eu sei. O cara falou assim, não, o cara é nosso, no começo, bora. Não tem como não fazer parte de qualquer coisa dentro deles, independente do o meu combinado é fazer cinturão. Não, meu irmão, precisar de fazer mídia, quanto que te cobraram lá, quanto que você cobrou fazer mídia? Não, cobra fazer mídia não, hein? Tá doido? Legal. O camarada tá me salvando um cinturão aqui, 240 cinturões no ano, irmão. Sim. É cinturão a rodo. E fica aquela fidelidade, né? Fica. Sim. Aí outra coisa, né? Aí o que eu fiz? Trabalhei como é que fala quando a gente é perfeccionismo no material? Porque se você for comparar vendendo peixe, né, cara? E se for comparar... Pô, fala um pouquinho dos seus cinturões. Você faz cinturão para que tipo de evento? Para qualquer tipo de premiação. Né? A gente faz aí tanto de MMA, jiu-jitsu, muay thai, boxe, vôlei, futevôlei, X1, dá de presente, né? E por que a pessoa mandar fazer um cinturão e não um troféu ou uma medalha? Qual que é o grande diferencial do cinturão? Bem, o cinturão, para o leigo, vamos falar em competição, tá? Sim. Essa é a grande real. Para o leigo, soa muito profissional. Perfeito. Então, o cinturão ele tem uma importância no ranking de premiação. Medalha, troféu, cinturão. É o topo da categoria. É verdade. Não existe. Só que você pega um cinturão de R$90, não estou falando mal do produto, um cinturão de R$90, obviamente, o material que ele foi feito, ele... é inferior. Um cinturão, no nosso caso, que o nosso simples é R$200, você pega aquele cinturão e se você levar para qualquer leigo, o cara vai pegar o peso, o brilho, o formato, costura, botão, todos os detalhes, o cara vai falar assim, caraca, que evento que você participou? Que evento que você participou? Ou seja, não dá uma importância a mais para o cara ir para o evento? Claro. Então, e também o dono de evento, eu ensino ele a fazer umas continhas, que ele faça vale a pena. A percepção de valor, né? Valor de marca e valor financeiro, que dá retorno, sim. Sim. O ROI é legal, não é ruim. É só aprender a fazer conta. Aí o camarada, pronto, virou a chave. Aí todo mundo tira foto, né? Então aí a gente criou essa necessidade de mercado. Graças a Deus existe hoje várias pessoas que fazem, mas a gente foi abraçado pela fidelidade de alguns eventos como o BJJ Storm, né, outros eventos de São Paulo, o Bira, por exemplo, o Bira Fight, pegou um lote muito bacana para fazer. Teve o Big Wars uns tempo atrás em São Paulo, o cara fez com a gente. Tem uns eventos muito bacanas, então eu tô feliz demais. Legal. Lá atrás eu enxerguei esse mercado, eu sabia que não era só luta, não era só os R$300. Eu entendi que existia o kimono, que existia o suplemento, que existia a luva, a bandagem, que existia a inscrição. Só que você vai calcular, cara, poxa, são quantas pessoas que participam. Tem um vídeo, depois eu vou mandar para vocês individual, eu fiz um cálculo de quanto que o mercado mineiro levantou de inscrição de Muay Thai, evento de strike, e quanto que levantou de jiu-jitsu. Era casa de milhões em um ano. Casa de milhões. Juntando os eventos, casa de milhões. E é um pacote, né? Você vai, luta, se você ganhar, recebe o cinturão, tem a mídia, porque tem o pré também, né? O Rock faz os vídeos lá, mostra o cinturão, tem toda uma edição e no final você foi se graduando sozinho no seu marketing, né? Foi escalando. Sem perceber, na verdade. Organicamente, sem perceber. Sem perceber. Aí, você faz evento até hoje? Bem, a gente vai... Pode dar spoiler. Em primeira mão. A gente vai trazer um Desafio Bravos aqui para o Rio de Janeiro. A gente teve uma conversa hoje com o secretário de esportes, né, para fazer a tramitação da documentação. E agora é a questão de pegar a data. Já pode falar como é que pode se inscrever? Não, ainda não, mas iremos. Segue o Rock no Instagram. Qual é o seu Instagram, Rock? O que é a ideia? O Desafio Bravos hoje eu não tenho saúde para fazer um evento Copa. O que é um evento Copa? 6 áreas de luta. A minha especialização é eventos de lutas casadas, transmissão ao vivo, né? Tem alguém que vai fazer a transmissão, às vezes pode ser no nosso canal, às vezes pode ser o Uber Cat, entendeu? Fazer a transmissão, porque entenda,
que o atleta precisa hoje? E ele não sabe. Ele precisa do marketing. Sim. Medalha não paga as contas. Não te interrompendo, mas hoje tem eventos, e principalmente infantis, até o próprio UFC BJJ, que ele vê lá seu ranking, mas ele vê a sua rede social. Sim. O seu engajamento. Não é só você ser um bom atleta. Aí faz uma conta de 2 mais 2. Mete aí um card de 30 lutas, pay-per-view, onde eu convido o cara para estar no evento e eu dou para ele 50% da inscrição. Vamos dizer que é um camaradinha hypado, e se ele vende 1.000 a 15 reais de comissão cada um, 15 mil conto. Meu irmão, ele vai estar ganhando muito melhor do que muito atleta campeão mundial que fala que ganha aquele valor e não ganha. Porque depois que a gente está dentro do meio, a gente descobre os valores. Tem muita criança que banca a família. Mas por quê? Porque é angelical, porque é novo e que vende o produto, vende a camisa, vende a escola de inglês, vende. A própria família se tornou a cadeia de marketing do cara. Então, qual é o lance do Desafio Bravos hoje? O lance do Desafio Bravos é um evento de luta, de jiu-jitsu, na maior parte lutas casadas, onde a gente trabalha um marketing individual de cada participante. Este não precisa ser hypado, se ele nos der a oportunidade de trabalhar a imagem dele. Entendi. Legal. Inicialmente, obviamente, ele vai pagar uma taxa de inscrição comum. Mas o camarada, por exemplo, no meio do caminho, ele vai ter que dar entrevista, ele vai ter que tirar uma boa foto, a gente convida ele para... Ou seja, ele vai ter um conteúdo audiovisual que ele vai conseguir trabalhar para captação de patrocinador. Uma vez me falaram assim, velho, 290 reais de inscrição, nem da CBJJ é desse valor, rapaz, você é doido? Não vale a pena não? Ah, beleza, desculpa, deixa eu te falar. Você paga muito mais para viajar para lá? Não, me desculpa. CBJJ é o top do mercado, mas presta atenção. No nosso, a gente está te dando foto profissional de graça, ilimitado. Pode ser que seja uma, pode ser que seja 30. Foto profissional. Porque lá você tem que pagar. Quando você luta, tem os fotógrafos independentes que você você vai comprar as fotos. Você tem highlight. Só para você ter ideia, 1 minuto de highlight aí, fica na casa dos 500 pau, meu irmão. Me contrata para me fazer um evento para você. Vai ficar uma casa de 500 reais uma edição. De graça. Você pagou 290, você vai ter um highlight. Se você perder, obviamente, o highlight é do outro. Né? Foto, vídeo, entrevista, ou seja, o seu alcance se torna maior. Aí entra a outra parte. Uma vez que você, com esse alcance e aprendendo a utilizar os termos corretos, a impressão correta, mete o cinturão do Desafio Bravos, mete o cinturão do BJJ Storm num peito, faz um vídeo legal e não vai lá no camarada lá pedir não, essa palavra é feia, fazer uma proposta de publicidade pro João da padaria. Em vez de você ficar pedindo 2 mil reais, faz uma cota de 150 reais. Duvido que você não consegue 10 patrocinadores. Você vai para um evento que custa 290 e vai sair de lá com 1.200 reais. Basta querer, né? É seguir um passo a passo. Não é vendendo curso, não. É seguir um passo a passo. E agora que a gente entrou nesse assunto do marketing, é uma curiosidade não, uma percepção que eu tenho. Por que você falou um pouquinho, mas queria que você se aprofundasse mais? Por que as crianças, eu vejo isso em todos os campeonatos, criança tem muito patrocínio. Sim. E às vezes adulto, os top de elite não tem tanto. Por quê? Bem, acontece que quando é um menor de idade, essa questão angelical, jovinho e a ternura do ser novo, o coração se abre. Abre portas, né? Abre portas, por causa da idade, do tempo. Porque é muito interessante você incentivar uma criança 10 anos menos, grava isso não, 10 anos menos, a fazer aquela brincadeirinha. Muitos pais, quando chegam, ele pede só o valor da inscrição. É aí que está o acerto. O erro é quando o camarada pede o valor de 6 meses de inscrição. Por exemplo, não é porque o camarada tem uma padaria, um supermercado, um açougue, seja lá o que for, que ele tem dinheiro, cara. Sim. Às vezes você tá trocando dinheiro ali, né? Existe um volume, mas não é, o cara não tem. Ou seja, se você pedir 600 reais, 500 reais, vamos falar, 500 reais por inscrição, às vezes aperta. O cara que tem uma empresa. Agora a manha pede o ticket médio do que o cara vende
naquele lugar, grava isso. Se você quer patrocínio, nunca peça valor acima de R$500. Nunca. Pesquise onde você quer fazer um acordo comercial. Entenda o negócio e sempre peça o valor de ticket médio. Dica: eu preciso de R$600. Então, eu vou chegar pro cara e falar o ticket médio dele. Vamos dizer que o ticket médio dele é 200. Eu preciso de 600. Eu vou oferecer para ele uma situação de R$200, que é o ticket médio dele. Vou oferecer para ele uma outra situação que é R$450 e com algumas vantagens. E aí eu vou atacar e fazer bonito lá na cota de R$600. O camarada vai fazer a conta e vai falar assim: vou forçar um pouquinho, vou dar esse do meio. É o que eu queria. Ponto. Ele é um especialista em marketing. A Starbucks faz isso, né? Por exemplo. Que ela que inventou essa modalidade. Só que você vai entregar o que você prometeu. O que você vai entregar? A possibilidade de retorno. A marca, ele quer duas coisas. O dono de comércio ou de marca. Duas coisas. Primeira coisa, a possibilidade de venda através de volume de visualização. É só você fazer uma conta. Um camarada me falou uma conta de conversão 0,05. É a média de conversão de quem vende no marketing digital. Se o camarada vende 0,05, ele está ganhando dinheiro pra caramba. Eu fiz umas contas, achei errado. Depois eu fui fazer umas coisas que eu vendia. Batata. Porra, é isso. Então o cara quer que você... É 5%, né? 5%. Através da visualização... Não, 0,05. Zero. Através do número de visualização. Primeira coisa, através do número de visualização, a possibilidade de retorno em venda. Segunda coisa, que é a presença de marca. E esse que é o maior problema. Porque o camarada, ele não vai patrocinar o adolescente que fala merda, que fica fazendo de PQT, que fala frases de funk ruins ou que tem um posicionamento. O garotinho é lindo, ele é bonitinho, cabelo encalocorado. É inocência. É inocente. O pai coloca, obviamente, coisas bonitas ali. Então, a criança, menos 10 anos, ele reflete a marca. Após disso, a pessoa tem muito o perfil pessoal. Sim. E se esse perfil pessoal não é igual à marca, não tem retorno. Como é que eu vou, por exemplo, vamos falar quando eu falo para alguns atletas. Ou você vira o personagem vilão, que ele vende pro público, ou você vira o bonzinho, que é um cara maranda, bacana, Mica Galvão. Ele não ganha marca, não é só porque ele luta, não é por causa do jiu-jitsu, é por causa da pessoa dele. O perfil pessoal. O perfil dele, que atrai público. Por que altos lutadores e brabão não andam? Porque o perfil não encoraja as marcas a entrar. Você não vê o Mica bebendo, você não vê ele em festa, nem com proibidão. Por exemplo, é um exemplo. Existem outros atletas. Então, o cara mais hypado no momento é um cara fácil. Você olha o perfil desse cara. É um camarada que dá pra você meter um aporte nele. Sim. No mínimo, você vai ter valor de marca por causa do perfil do cara. Pai de família, situação complicada, superando, você não vê escândalo com o nome do cara. E você, quando o cara é adolescente ou adulto, fatalmente, no meio da caminhada, ele vai ter algum problema pessoal. Sim. E esse problema pessoal se coliga com a marca. Por isso que as marcas não patrocinam eventos de luta. E porque publicamente, infelizmente, o público identifica a luta como algo violento. Ainda tem esse estigma, né? Não, mas perfeita a explicação, excelente. Pô, aqui é muito mais pensar em falar de luta, estamos falando de marketing aqui. Com certeza. Que é super importante, que eu acredito totalmente. Dá curso para os atletas, né? Que hoje eu tenho uma sala de aula que chama Marketing Esportivo. A gente podia melhorar esse nome, é que eu não tive tempo ainda. A intenção é pegar o professor de academia, que não entende da ferramenta YouTube, que não entende da ferramenta Instagram, WhatsApp, Facebook, e usar essa ferramenta da maneira correta para se autopromover, e ele falar para o público, e não, por exemplo, o professor falar para o professor, ele não vende. Sim. Ele tem que saber para quem que ele está falando. Entendeu? Por exemplo, eu tenho cliente que é rede de ensino, vamos botar uma escola.
Qual que é a ideia que a pessoa fala? Eu tenho que falar com o aluno, né? Não, você tem que falar com o pai do aluno. Exatamente. Não adianta eu ficar falando ali a linguagem do aluno. Você vai ter que ir na escola isso. Beleza, o aluno vai falar, opa, que legal. Só que ele não é ele que vai chegar e vai pagar, né? Lê uma métrica, cara. Uma métrica do próprio Instagram. O Instagram mostra, lá naquele... Tem um aplicativo Edits, né? Mostra até quanto tempo de visualização teve, onde caiu, se está embaixo, se está em alta. O camarada não sabe ler, não é que é errado, o seu papel não é esse, né? O seu papel é ganhar a medalha. Mas chegou no momento em que você tem que trabalhar a sua marca. Tem uma pessoa nome. Que é você que está te orientando. Aí a gente orienta o valor, a casa de R$300, casa abaixo, você entra, participa da sala que dura 3 meses. Você então já transitou como atleta, professor, você produtor, empresário, né, no ramo dos campeonatos, faz o marketing. O que falta ainda realizar no esporte? Tem o cinturão aí também. O cinturão, não podia esquecer. Que está dentro do empresário ali, né? Então, eu não sei, mas tudo que tiver dentro da cadeia comercial do esporte, em qualquer área, eu acredito que eu consiga trabalhar hoje, porque verdadeiramente eu amo a luta, eu amo o esporte. Eu acredito que o esporte salva vidas e salvou a minha. Tanto a minha vida pessoal, como a minha vida financeira. Sim. Enfim, eu hoje eu consigo visualizar, porque lá no passado eu não foquei tanto em ser o campeão brasileiro, eu queria pagar meu aluguel. Então, queria fazer a compra. Então eu comecei a enxergar os braços financeiros do esporte. A necessidade fez a razão, né? Além de você ter se graduado como faixa preta, de certa forma você se graduou no marketing esportivo. E eu sabia que nada disso ia funcionar se eu não fosse faixa preta. Sim. Sim. E olha que legal, ele teve aquela negativa, né, de ele virar atleta, falou assim, você não vai ser atleta. E talvez por isso a sua vida tenha ido por esse caminho. Por isso que eu não desrespeitei o meu mestre na época, ele falou, mas por quê? Aí foi por causa disso. É muito difícil a gente falar dos nossos defeitos e também falar das partes boas da gente. Sim. É muito fácil de você falar qual que são meus dons. Eu não sei falar. Eu não vou ficar me elogiando, é até feio ficar se elogiando. Mas quando uma pessoa te aponta, uma pessoa que também te negaria, tipo, te botaria para baixo se você vacilasse, sabe aquela pessoa que não, se você fazer bonito, ele vai te aplaudir, se você fizer feio, ele vai te cobrar. Esse tipo de pessoa, se ela falar alguma coisa com você, cara, ela consegue te ver 10 anos para frente. Sim. Pode falar. Eu queria saber as oportunidades que os atletas hoje não estão enxergando no cenário. Poxa, a maioria, né? Hoje, por exemplo, tem muito atleta bom, eventos muito bons, eventos que estão trabalhando no marketing, por exemplo, em todas as áreas. Mas se o camarada ele não consegue entender que ele tem que aprender a falar com a câmera, escrever direito, né, se posicionar e procurar aprender coisas que não é relacionado à luta e sim à promoção, entender que ele se tornou uma marca, ele não vira a chave. Pode ser bom do jeito que for. Existe muito atleta foda. Vou falar uma garota aqui, Luandra Barbosa. Mineirinha, faixa branca. Guria mandava bem, só que era desinibida. Fala igual um papagaio. Pede, corre atrás, balinha no sinal, água na pampulha. Braba, luta bem, mas tem uma aparência legal, sempre sorrindo. Sabe trabalhar a imagem dela. Faixa azul. Estava no meu podcast e eu virei para ela e perguntei: o que falta para você viver a coisa? Aí ela falou assim: falta eu viver a coisa. Eu falei: então vai, viva a coisa. Tira esse passaporte, vai lá e ganha. Porque se você for lá, você ganha. Por quê? Porque ela tinha coração, tinha técnica e tinha mais coração. Que eu acho que naquele momento foi até maior do que a técnica. Ela pegou a oportunidade e foi correr atrás e pagou o preço. Se você quer viver do esporte, não seja um emocionado achando que você vai conseguir nos primeiros 2, 3, 4, 5 anos. Não vai. Você tem que pagar um preço. Lesão, perca de tempo com a família, enfim, treinar mais. E às vezes a incerteza de não conseguir. Então, eu acho que o maior erro é que a pessoa não tem planejamento de carreira e não quer pagar o preço. Perfeito, perfeito.
Pode falar, fala. Não, que eu gosto muito ainda sobre isso, porque aqui que eu falo bastante até assim, né, para lutador, sobre que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes você não vai ser campeão, você não vai ser o primeiro, o campeão é 0,0001%. Então, se você não tem repertório, se você não sabe trabalhar seu marketing, se você não sabe outros atributos que não sejam só a luta, né? Só que tem muitos atletas que falam ainda, né? Eu tenho que treinar e tem que ser o melhor e acabou. Mas e se você não for? E se tiver alguém melhor que você? Que é o mais provável que aconteça? O que você vai fazer da sua vida, né? Os atletas até hoje não fazem um calendário de competição, cara. Chegou dezembro, você já tem que ter o calendário do ano seguinte até dezembro. Isso você vai saber custo de passagem, transporte, alimentação. Uma vez que você descobre os valores, aí você fica fácil você ter tempo para gerenciar e correr atrás do ROI que faz essa corda girar. E aí sim vai ficar mais suave. Sim. Fora o período também de tempo do atleta, né? Vai chegar uma hora ali que você não aguenta mais, a articulação está destruída. 40 anos ali hoje eu já. Eu vejo que o problema não é que ninguém apoia. Apoia sim. Tem vários incentivos do governo. Pô, lá em Belo Horizonte, uma atleta também. Acho que é Lucas, do CT Cristiano Maia, por exemplo. Cara, o cara ganhou Bolsa Atleta, mano. Que isso? Você entendeu? Aqui em Niterói distribuiu agora também. Ele luta sempre lá, o objetivo luta e trabalha, mesmo dia. Bolsa Atleta. Mas é coisa de governo, vai bobão. Não vai correr atrás, não. Poderia ser você. Poderia ser você. Mas esse seu orgulho é tão grande achando que eu tenho que ser campeão. Não, meu irmão, é pagar as contas. Enquanto você está aí fazendo rifa, passando um aperto, por que você não se qualifica para uma Bolsa Atleta? Que é seu direito. É só se qualificar. Sim. Corre atrás. E a gente está caminhando um pouquinho para o final. Você tem alguma pergunta aí que... Eu quero saber, a gente já sabe que vai ter, né, esse novo projeto no Rio de Janeiro, mas o que a gente pode esperar mais do Desafio Bravo Esportes? Olha, em Belo Horizonte, eu só tenho que agradecer a todos os produtores de evento, mestres, professores, né, porque ter abraçado a minha causa anos atrás, né? Sem a participação dessas pessoas, eu não chegaria ao estado que eu estou hoje, né? Não estou milionário ainda, mas a gente, graças a Deus, deu um salto de vida, né? Graças ao esporte. Então, permaneça da excelência, né? Da responsabilidade, dignidade do que a gente faz, e se a gente tratou de fazer, a gente cumpre, né? Essa é a palavra do Rock Bravo. Boa. Uma lição que o jiu-jitsu deixa para você na sua vida? Desistir é só para fraco, meu irmão. Infelizmente falando assim. Se você desistir, vai vir outro e vai atropelar, vai tomar o que é seu de direito. Tinha um momento que eu ia lutar, eu parava e fazia assim. A medalha já é minha. Ele tá atrapalhando, tá aqui roubando meu tempo. E eu vou buscar. Falando sério, o que a luta me ensinou, falando sério, é ter constância. Não tem nada mais poderoso que constância. Você não precisa ser o melhor. Já me tiraram falando assim que com a câmerazinha, se eu pegasse uma câmera, eu teria andando com a Ferrari, eu ainda estava de Fusquinha. Eu falei assim, rapaz, com esse Fusquinha aqui, 1 litro de gasolina, eu vou longe, hein? Constância. A luta me ensinou a ter constância. Nada mais poderoso que isso. E o que você mais teve foi motivos para desistir, né? Teve alguns momentos, sim, mas o foco era maior, viver do esporte, pagar as contas. Que era melhor do que viver da pizzaria. Eu não queria viver. Não é ruim não, gente, mas eu não queria aquilo pra mim. Sim. Né? Eu tive, financeiramente, se for olhar, ser dono de pizzaria é muito melhor. A gente tem, né, dentro da minha família, assim. Mas hoje eu tenho tempo, poxa, pra ficar com a minha esposa, com meus filhos, né? Poxa, eu vim pra cá, meus alunos falaram, não, eu ia embora hoje. Eu falei, não, pode ficar aí. A gente toma conta, porque tem tempo. E não tem nada melhor do que tempo. E fazer o que ama, né? Exatamente. Vale mais do que dinheiro. Alguma coisa a mais para finalizar? Só para finalizar, tem uma pergunta que a Mel sempre faz, que eu acho muito legal. Hoje ela acabou não fazendo, eu vou fazer para ela. Se você pudesse dar um conselho, ou uma dica, ou uma fazer uma pergunta pro Rock lá da pizzaria, o que você falaria, ou perguntaria, ou aconselharia? Apertou, hein? Essa é boa. Essa é do psicólogo, é do psicólogo da câmera. Caraca, pesado.
Acredita nesse garoto, tá? Que ele vai vencer. É isso. Que legal, Rock. Obrigado, viu, Rock? Parabéns. Parabéns. Obrigada por vir aqui apoiar a gente. Obrigado. Parabéns pela sua história, pela sua esposa também, super te apoia. Por aqui, a gente vai finalizando em clima de emoção, rock, do jeito que vocês nunca viram, tá vendo? Não é só bravo, é humano também. Gente boa. Muito obrigada, Rock. Obrigada, Fábio. Obrigado, e até a Léo. próxima. Valeu, time. Valeu.